Queridos, hoje nós vamos falar sobre uma parábola tão conhecida, a parábola intitulada como Parábola do Filho Pródigo. Por mais que nos textos originais esse subtítulo não estivesse presente, nós temos como conhecido essa narrativa, muito embora eu prefira dizer que é muito mais a parábola do pai gracioso, do pai amoroso, do que propriamente a parábola do filho pródigo. Nós temos o relato lá em Lucas capítulo 15 de três personagens centrais: o filho mais velho, que é o filho que permaneceu na casa do pai. Nós temos o relato do filho mais novo, que é o intitulado filho pródigo, o filho perdulário. E temos o personagem, a figura do pai, a figura daquele pai amoroso, daquele pai gracioso, que ao mesmo tempo que recebe o seu filho mais novo, que estava perdido, ele tenta de igual forma conciliar o filho mais velho que permanecera na sua casa. Pois bem, nós vamos então dividir esse momento em três partes. Hoje, especificamente, nós vamos tratar da figura do filho mais velho, o filho que permaneceu. Logo em seguida nós vamos falar sobre o filho pródigo, o filho mais novo, o filho que saiu da casa do pai. E por fim, vamos terminar esse estudo, esse breve estudo, falando da figura do pai gracioso, do pai amoroso, do pai que recepciona e acolhe os seus dois filhos. Pois bem, vamos então passar ao estudo do filho mais velho. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25, diz assim a palavra de Deus: Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo. Em outras traduções diz o novilho cevado, porque o recebeu de volta são e salvo. É interessante, vamos perceber a reação do filho mais velho. Versículo 28 diz: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos para celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que linda passagem! Por mais que nós tenhamos lido apenas a parte final, vamos tratar um pouco da reação desse filho mais velho. Nós bem conhecemos a história do outro filho, o filho mais novo, que vindicou para si parte da herança que lhe era de direito e saiu a festejar, saiu a esbanjar-se no mundo, né? E a história bem diz que ele se perdeu, gastou tudo que tinha e o final da sua trajetória foi com os porcos comendo as alfarrobas. Porém, quando ele volta e se arrepende e volta à casa do seu pai, ele é recepcionado por esse pai amoroso e gracioso, enquanto o seu filho mais velho, que ainda permanecera na casa, ele do campo, enquanto trabalhava e servia, ouve as músicas, ouve a festividade de recepção do seu irmão e pergunta a um dos trabalhadores do seu pai o que estava acontecendo, e aquele trabalhador informa a ele que havia uma grande festa de júbilo e celebração pelo retorno do seu irmão, o retorno do irmão perdido, o retorno do irmão que estava longe, que estava perdido, como a própria palavra de Deus diz, que estava morto e voltou a viver. E a reação desse filho mais velho é uma reação que nos salta aos olhos, mas é uma reação que nos traz a reflexão nesse momento. É exatamente aquela reação que muitas vezes nós temos
quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos em comunhão. É muito interessante que a reação desse filho mais velho está inserida no contexto. Jesus, se você observar na leitura do capítulo 15, Jesus ele estava comendo com pecadores, ele estava comendo com publicanos, e os fariseus, diante daquela situação, começam a confrontar Jesus, porque Jesus estava à mesa com pecadores, porque Jesus estava à mesa com aqueles que eram repudiados pela sociedade. Então Jesus ele começa a trazer parábolas. Ele fala da parábola do bom pastor que deixou as 99 ovelhas e foi em busca da ovelha perdida. Ele fala da parábola da dracma perdida, daquela mulher que perde a dracma e para tudo que faz para varrer, para procurar a dracma perdida, e ao achar a dracma ela celebra com júbilo, com alegria, porque a dracma que estava perdida fora achada. E logo em seguida ele passa para a parábola do filho pródigo, relatando essa situação familiar de um filho mais novo que sai de casa e em seguida volta, mas do filho mais velho que permanecera na casa. E eu quero destacar, querido, que uma característica em comum desses dois meninos é que ambos estavam na casa, ambos estavam na presença do pai, ambos estavam no convívio do pai, mas de igual forma ambos não conheciam o pai que eles tinham. Ambos ainda não tinham experimentado do amor gracioso desse pai. Então, quando o filho mais velho servindo no campo, o filho mais velho servindo ao pai, o filho mais velho estando ali na presença do pai, ele ouve que o seu irmão voltara, ele se indigna, ele se enfurece, porque durante anos ele trabalhou, talvez durante toda a sua vida, ele trabalhou na certeza que ele é o filho mais velho, ele é o primogênito, ele tem sobre si a herança da primogenitura, ele tem sobre si a responsabilidade de carregar o nome daquela família. Porém, queridos, ele ao ouvir que o seu irmão perdido voltara, ele se enfurece e ele confronta aquele pai. Pai, durante anos eu te servi, eu nunca desobedeci as tuas ordens, eu nunca falhei contra ti, e este irmão, e esse teu filho, ele é enfático em dizer este teu filho, como se ele não tivesse qualquer relação com aquele rapaz. Ele diz, este teu filho, tu o recebeste, partindo a ele um novilho cevado, e a mim nunca me deste um cabrito. Querido, a primeira característica que nós destacamos é que esse filho mais velho, ele achava por bem que tudo aquilo que ele podia fazer era suficiente e autojustificável para si. Ele achava que o fato de ele estar na casa, o fato de ele estar servindo ao pai, o fato de ele estar trabalhando e cuidando das coisas do pai, o fato de ele estar sempre obediente às regras do pai, eram suficientes para justificá-lo como bom filho. Eram suficientes para justificá-lo como uma boa pessoa. Porém, querido, quando nós trazemos isso para a nossa vida, muitas vezes nós estamos diante da casa do Pai, nós estamos na presença do Pai, nós estamos trabalhando para o Pai, mas nós não conhecemos o Pai que nós temos, nós não experimentamos dessa graça maravilhosa do Pai. E nós bem sabemos que Jesus, quando está tratando disso nesse contexto, ele está contando que ele enquanto pai, o pai recebe o filho com amor, o pai recebe o filho perdido com graça, o pai recebe o filho perdido com alegria. Porém, querido, quantas vezes nós estamos diante de pessoas que caem, que erram, que confrontam-se no caminho da vida, que escorregam nas ciladas do mundo e ao serem recebidas na casa, são simplesmente afastadas do nosso meio, porque nós queremos manter um padrão de religiosidade que na verdade é completamente dissonante, é completamente distante daquilo que a palavra de Deus nos instrui. Quantas vezes nós queremos olhar para a vida do outro e achar que temos direito de acusar o outro por aquilo que outrora ele tenha feito. Quantas vezes nós queremos erguer os nossos dedos de acusação contra a vida de alguém, quando na verdade Jesus ele é enfático em dizer: quem é você para ver o argueiro que está no olho do teu irmão? Tira primeiro a trave dos teus olhos. Tira primeiro a trave. Primeiro olhe para si.
Olha aquilo que está sobre a tua vida antes de querer acusar alguém. Querido, uma das características do filho que conhece o Pai gracioso é se alegrar com o Pai, é se alegrar com a volta daquele que estava perdido. Nós precisamos resgatar nos nossos dias a alegria de celebrar aquele que estava morto e voltou a viver. Nós precisamos nos nossos dias voltar a celebrar a alegria daquele que estava longe e agora está perto. Nós precisamos, querido, voltar a celebrar em comunhão, em unidade, a alegria daquele que se arrepende. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência do filho que está na casa do Pai e conhece o seu Pai. Querido, nós precisamos, nos dias de hoje, entender que não basta cumprirmos a lei, como aquele filho era obediente ao pai. Não basta fazermos porque temos que fazer, isso é religiosidade. Não basta nós estarmos trabalhando como aquele filho labutava no campo, porque há um mandamento bíblico de nos instruir a fazer, é o ide. Nós devemos fazer por alegria, por amor, por graça, por regozijo, por saber que o Pai nos ama. E é por isso que aquele pai amoroso vira para o seu filho, o filho mais velho, e diz: meu filho, tu sempre estiveste aqui comigo. Você nunca se distanciou e eu reconheço isso. De forma que tudo aquilo que é meu também é seu. Então não se preocupe. Não se preocupe. Porque tudo aquilo que é meu é seu, disse o pai ao filho. É interessante que Deus também nos trata da mesma forma. Quando nós olhamos para a palavra e vemos que somos livres de um espírito de escravidão para vivermos numa comunhão de paternidade, de filhos que vindicam para si a qualidade de filhos, filhos de Deus, a ponto de clamarmos: Abba, Pai. Querido, que possamos nos libertar de todos esses padrões religiosos, de confrontarmos o outro para acolhermos a cada um. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra fique semeada no seu coração. Fica na paz, querido.